Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Estou aqui hoje com a Laura. Nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do framework Django para desenvolvimento web com Python. Laura, seja muito bem-vinda ao nosso webinar da Simplifica. Vou abrir o espaço para você falar um pouquinho de você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de participar desse webinar. Eu realmente fico muito feliz por essa experiência, por essa oportunidade. E também para falar sobre a tecnologia Django, que inclusive é a tecnologia que eu trabalho. Eu sou desenvolvedora de software e eu trabalho com Django e Python. E eu estou na área faz um tempo e eu passei a aprender Django ano passado. E até hoje eu uso essa framework nos meus principais projetos e é realmente uma framework que eu recomendo muito e eu realmente gosto muito de usar. E hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre, né? Para introduzir para o pessoal mesmo, que é o Django em si. Um básico do Django em si. Show! Bom, se ouve-se muito falar assim, sobre Django para cá, Django para lá, mas afinal de contas, Laura, você poderia nos contar, por gentileza, né, o que é o Django, né, e por que ele hoje está se tornando um framework tão popular para desenvolvimento web, né, em especial em Python, obviamente? O Django ele é uma framework de Python que ele basicamente ele vem com um conjunto de ferramentas prontas que simplificam muito a vida do dev. Tipo assim, quando o desenvolvedor vai construir uma aplicação, ele precisa ter várias preocupações, como desenvolver um site administrativo, ou então ou várias outras coisas no código. E o Django justamente é uma framework web de Python que ele serve para facilitar a vida do desenvolvedor nisso, permitindo que ele crie aplicações escaláveis, robustas e que o dev consiga focar mais na funcionalidade específica do projeto, sem se preocupar em criar outras coisas por trás antes. E ele é muito famoso pelas suas características também de facilidade de utilização. A gente pode citar vários exemplos, tipo assim, do que pode ser feito em Django. Criação de sites, plataformas de redes sociais, sites de gerenciamento, e-commerce, API e tudo mais. Então, esses são os motivos pelo qual ele é realmente muito famoso e o que ele é em si, que é uma framework. Tá, legal. Tem uma filosofia que eles utilizam hoje chamada Batteries Included, né, em Django, que ela facilita um pouquinho o desenvolvimento, né, de forma rápida e escalável das aplicações. Você consegue nos falar aí, mais ou menos, como é que isso funciona? Como é que são essa filosofia? A filosofia de Batteries Included ligada com Django. A filosofia de Batteries Included ela é literalmente o que o Django é, porque ela se refere a um conceito de construção de um sistema com uma ferramenta que já vem com um conjunto inteiro de funcionalidades, que é literalmente baterias incluídas, tudo que o Django já tem incluído em si. Então, tipo assim, faz muito sentido relacionar essa filosofia com o Django, porque ele vem com todos esses recursos incluídos nele. E o Django ele é muito escalável porque ele é pronto e ele é preparado para receber um grande volume de dados e de informações também. E ele pode suportar o crescimento da aplicação na web ao longo do tempo, porque a complexidade aumenta. E o Django está pronto para isso. Um exemplo que a gente pode usar que é muito bom nessa questão de escalabilidade é justamente o Instagram. O Instagram usa Django e ele lida com uma quantidade gigante de dados, de informações. Então, tipo assim, isso só prova o quanto o Django ele é preparado, realmente escalável para receber tudo isso. É realmente Bom, muito bom. ô Laura, vamos lá. Eu quero começar a trabalhar com Django hoje. Eu gosto de desenvolvimento web, eu já utilizo Python. Tá. Quais são os primeiros passos? Por onde eu vou começar? Por onde eu vou trilhar aí para trabalhar com Django no desenvolvimento web? Primeiramente, você precisa ter um computador e depois você precisa ter Python instalado na sua máquina, porque Django é uma frame derivada de Python, então obviamente você precisa ter Python instalado. E aí você vai rodar os comandos iniciais para instalar o Django no seu projeto, que no caso é o pip install Django, que pip é o pacote, são os pacotes do Python, e de lá você vai instalar o Django. E aí dentro do seu ambiente virtual, e aí dentro do seu ambiente de trabalho, com Django, você vai criar um ambiente virtual, que é a sua VEnv, que é como se fosse você criando um espaço isolado para você trabalhar com todas as suas dependências. Isso até ajuda a economizar o espaço do seu PC também, por fora. E aí você vai rodar os comandos de Start Project com Django, literalmente para começar o seu projeto.
E o comando de Start Project, no seu projeto Django, ele vai inicializar as configurações globais do projeto em si. As URLs principais, as configurações principais, que inclusive você pode alterar para deixar como você deseja. E também, depois disso, você vai rodar outro comando que é o Start App, que aí sim você vai começar a sua aplicação em Django. Tipo assim, Start App, literalmente, startar a sua aplicação. E aí, assim que você rodar esse comando, ele vai criar outros arquivos. E esses arquivos são os que você vai alterar principalmente para a sua aplicação. Que é onde você vai definir o seu modelo, onde você vai definir a lógica da sua aplicação, onde você vai definir suas telas e tudo mais. Aí, no caso, você também vai entrar em contato com a arquitetura que o Django usa, que no caso é a arquitetura de MVT, que é Model, View e Template. Model é, no caso, a parte onde você gerencia a sua tabela no banco de dados, é a parte onde você define quais dados sua aplicação vai usar. E aí, partindo para a View, a View basicamente é o contato entre a Model e o Template. Basicamente é a meiuca, sabe? É o que fazem as duas se comunicarem. A View é onde você vai definir a lógica do seu projeto. Por exemplo, lá no seu template, que eu vou falar um pouco mais à frente, o nome também já é bastante sugestivo, mas eu vou explicar o que é template à frente. Você vai criar uma página, e você vai criar uma página HTML que ela tem um botão. E assim que você clicar nesse botão, ela vai enviar essa requisição para a View, e lá na View vai ter a lógica que você definiu para que aconteça assim que o botão for clicado. Então, isso é um exemplo da View em si. A View é a parte onde você define a lógica do seu projeto, quais são os eventos que vão acontecer. E aí partindo para a parte dos templates, que, né, o nome já diz, é a interface do seu sistema. É onde você vai definir suas telas em si. E basicamente esse é o início básico de um projeto em Django. Você vai se deparar com todos esses comandos, também essa estrutura de projeto. E aí você consegue executar o servidor do seu projeto com o comando run server. E você vai conseguir definir as notas do seu site também. E basicamente, essa de forma bastante artificial e básica, é assim que se começa um projeto em Django. De uma forma um pouco mais resumida também, para entender. Então tá, vamos ver se eu entendi aqui. Ele usa uma arquitetura chamada de MVT. Uhum. Tá? Sim. O T, que é o template, seria a interface do usuário. É a interface. Sim. Beleza. São as telas. O V, que é a view, que é a lógica da aplicação. Sim, são os eventos que você define que vão acontecer na sua aplicação. Beleza. E o model é a arquitetura. É a O parte mo- de trás. O model, no caso, é a parte que tem contato com o banco de dados. É a parte que você vai definir os dados que sua aplicação usa. Todo esse gerenciamento. Show. Em cima dessa arquitetura, você cria suas rotas para criar as interfaces e fazer as navegações, certo? Certo. Dentro da Vue, não. Dentro da sua aplicação vai ter um arquivo chamado urls.py, que é lá que você vai definir as rotas do seu projeto. Show de Quais bola. páginas você Então, tem. a gente pode falar que a curva de aprendizado para desenvolvimento web com Django, ela é curta, ela é um pouco mais longa. O que você acha? A curva de aprendizado com Django, ela é muito, na minha opinião, ela é muito simples de se aprender. Ela é uma gama gigante de informações, mas elas são bem resumidas, você consegue aprender rápido, até porque não é uma coisa verbosa. Como assim não é uma coisa verbosa? Não é uma coisa que tem muitos códigos que são, tipo assim, tem a complexidade gigante. Tem, tipo assim, as palavras que são utilizadas, a sintaxe de código é bem simples de entender e também é autoexplicativa. Então, e pelo Django ter vários recursos já pré-adicionados, isso acaba fazendo ele ser muito fácil de entender e também de aprender também. Então é uma curva que eu diria bastante descomplicada para desenvolvedor novo que está aprendendo Django. É realmente bastante descomplicada para quem está começando. Ok. E outra coisa, vai lá. Não, pode continuar. O Django ele já tem alguns templates prontos, algumas interfaces já prontas que o usuário, que o programador já pode utilizar ou tem que criar isso do zero? O Django tem uma coisa muito interessante que, para mim, ela é completamente útil, que ele já cria automaticamente para o desenvolvedor, que é justamente o site administrativo.
Assim que você starta a sua aplicação, você starta o seu projeto em si, você vai se deparar com um comando durante o seu aprendizado de Django, que é o Create Super User, criar superusuário. O que é isso? Quando você rodar esse comando, o Django vai criar para você um usuário administrador, sabe? E aí você vai ter acesso automaticamente ao site de administração do Django que ele cria para o seu projeto. É basicamente um site que você vai conseguir controlar todos os usuários da sua aplicação, todos os itens que a sua aplicação tem, e também vai conseguir controlar as permissões da sua aplicação. Ou seja, ele já cria um administrativo automaticamente para você. E isso economiza muito trabalho. Por exemplo, você quer uma aplicação de restaurante. E aí você precisa controlar os seus clientes, precisa controlar quem pagou, precisa controlar, por exemplo, quem trabalha nesse restaurante também. E aí você quer um sistema administrativo. Só que você quer isso rápido. Você precisa de um sistema administrativo para amanhã. Literalmente, com o Django, você pode gerar um sistema administrativo em um dia com a sua aplicação. Então, esse é um exemplo do Django que é realmente muito bom, que já economiza muito a vida do dev. Ah, legal. Então, além da curva ser baixa, né, de tempo ser baixa, você consegue otimizar bastante o desenvolvimento de aplicações web, certo? Sim, como é o exemplo do site Show de bola. administrativo. Massa demais. Vamos passar aqui, Laura, para alguns recursos avançados aí do Django. Você pode nos falar aí quais são os recursos que a gente consegue ir além aí com o Django para construir aplicações mais robustas? O primeiro recurso que eu posso citar aqui, que é mais avançado do Django, é o ORM, que é o mapeamento de objeto relacional do Django, que facilita muito durante o desenvolvimento a interação com o banco de dados. Porque ele permite que os desenvolvedores definam modelos de dados usando classes e objetos do Python. E aí o dev não precisa escrever SQL bruto no meio do código. E isso ajuda muito com a segurança, porque o Django tem classes pré-definidas que fazem interação com o banco de dados automaticamente, sem que você precise escrever, por exemplo, um select from aula no meio do código. Você não precisa, você pode usar uma classe já existente para isso do Django. Então, isso é um exemplo de recurso avançado do Django também. E outro recurso avançado do Django é justamente o que eu citei anteriormente, que é a criação de administração automática, que foi o site administrativo. E também o Django ele já oferece automaticamente um sistema de autenticação de usuário, de login, de logout e cadastro também. E o sistema também permite que você consiga excluir usuários, atualizar usuários, ou então inserir usuários também, dando permissões para ele de, esse cara aqui, ele é administrador? Não é administrador. Então, eu não vou dar essa permissão para ele. Esse cara aqui, ele é administrador? Ok, então ele tem a permissão. Esses são alguns exemplos de recursos avançados do Django, que são os principais também. Essa parte de já criar toda a parte de autenticação de usuários, isso facilita muito o trabalho do dev, né? Facilita demais as bibliotecas de auto também, que o Django inclui, bibliotecas de autenticação para serem utilizadas, facilita muito, muito. Justamente, ele é literalmente um super pacote, o Django. Ok. E assim, pacotes extras do Django, bibliotecas extras, são instalados à parte ou ele já vem com um pacotão todo? Você pode sim instalar bibliotecas à parte do Django, caso você queira alguma coisa mais específica, mas ele tem sim bibliotecas que você já pode utilizar durante o desenvolvimento, que é justamente um exemplo a biblioteca Auth, que no caso é AUTH, de autenticação. Você pode importar essa biblioteca no código e trabalhar no código para fazer a autenticação do seu usuário. E aí o Django vem também com outras bibliotecas que você pode utilizar no código. Então isso realmente facilita muito. Show de bola. Bom, vamos falar sobre boas práticas aí e algumas dicas aí que você pode nos dar aqui sobre o Django, né? Quais são, assim, que você poderia dizer as melhores práticas aí para se trabalhar com o Django? Se é que existem as melhores práticas. Então, vou falar um pouco sobre as boas práticas para trabalhar com Django, que elas envolvem principalmente modularidade e reutilização de código. A modularidade é um conceito fundamental na criação de código e a sua importância, tipo assim, é muito destacada em Django.
E, tipo assim, esses princípios não só apenas melhoram a organização, mas também como principalmente a manutenção do código. E na modularidade, separar e clarear seus objetivos é muito importante antes de criar uma aplicação em Django. E separar o que cada módulo trata, o que cada parte faz no seu código. E o Django, ele ajuda muito nisso, principalmente também por conta da arquitetura dele e do fato dele separar entre 3 partes. A parte do banco, a parte da lógica e a parte das telas, que no caso é a interface. E também o monitor, e também não só isso, tratando também da regra de negócio, que já fica na parte dos modelos do Django, que no caso é a parte do banco. E toda essa parte de modularidade, ela ajuda muito na organização de código também, e principalmente também, como eu tinha falado antes, né, na manutenção do código. Até porque, por exemplo, se você trabalha em equipe, é fundamental que você tenha toda essa preocupação com o seu código. Porque mais uma pessoa vai utilizar o seu código, então todo mundo precisa entender o que está acontecendo ali. E não só isso, uma coisa que o Django também tem, que ele permite muito, que é a reutilização de código em si, para ajudar a diminuir a redundância, código repetido, ou até mesmo o tempo do dev em si. E também, para usar um exemplo disso, sobre reutilização de código em Django, eu posso destacar um componente dele, na parte de templates. Dentro do seu HTML, na parte de templates do Django, você pode abrir uma tag Django de lógica, que aí você vai escrever uma lógica dentro daquela tag que você quer utilizar na hora. Por exemplo, você tem uma tela com vários elementos. Na verdade, você quer uma tela com vários elementos e você quer que eles apareçam mais de uma vez. Você pode simplesmente abrir uma tag Django dentro do seu HTML e fazer um loop ali dentro, um for ali dentro, para que possa aparecer mais de uma vez. E também não só isso, por exemplo, vou citar um exemplo prático, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Você tem lá a sua estrutura HTML no Django, na sua parte de templates, e aí você sabe que cada HTML que você escrever, você vai precisar ficar abrindo doctype, HTML, em todas as suas páginas. Com o Django, você pode criar um arquivo base, HTML, que você vai ter toda aquela parte de doctype, enfim, para você criar a sua estrutura HTML já pronta. E aí, quando você for criar outras páginas, você não vai precisar ficar repetindo todo aquele cabeçalho de doctype HTML. Você vai literalmente importar aquele arquivo base HTML no seu arquivo HTML que você está usando agora para utilizar esse cabeçalho várias vezes. E tudo isso dentro da tag Django, que é utilizada no front-end, que é um conceito um pouco mais avançado, mas que eu estou tentando explicar um pouco mais aqui. E esse é um exemplo também de reutilização que o Django permite para a gente. Também porque isso ajuda muito na produtividade em si, do que focar na mesma coisa várias vezes e repetir a mesma coisa várias vezes. Dessa forma, você pode até aumentar a sua prioridade no seu projeto. A tag, vamos ver se eu entendi, é trazer para a interface a lógica, alguns recursos lógicos aí de implementação da sua aplicação. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente isso. Show. Bom, Laura, vamos. Eu tenho algumas perguntas aqui, na verdade, uma específica. A gente sabe que o Python, né, em especial, tem uma comunidade muito grande de programadores que ficam contribuindo aí com bibliotecas, códigos, né, e documentação extremamente atualizada. A questão do Django é a mesma coisa? Ele possui uma documentação forte que você possa utilizar, que possa ajudar os nossos desenvolvedores aí a se atualizarem, a se manterem atualizados mesmo, né, com o framework? Olha, eu recomendo demais a documentação do Django em si, porque ela é muito completa e ela é bem explicativa e também ela é atualizada. Eu mesma utilizo ela no meu trabalho, tipo assim, no meu dia a dia, eu sempre tô com ela aberta, geralmente, sabe, para me ajudar. E, tipo assim, ela é realmente muito boa, porque ela me ajudou a entender alguns conceitos que eu não sabia antes, que eram mais avançados sobre Django, e, enfim, dos próprios criadores em si, eu pude aprender sobre isso, né? Então, realmente, eu recomendo muito a documentação do Django.
não só ela, como também vários conteúdos online, né? Tipo assim, Django é uma coisa que ficou bem alta, então realmente tem vários tutoriais sobre vários sites ensinando também. Então realmente é isso que eu recomendo. A documentação, principalmente, também outros tutoriais que estão avulsos na internet, já que Django se tornou bastante famoso, então realmente tem muita gente falando sobre ele. Então você não está sozinho nessa caminhada de Django. Laura, te agradeço demais, mas demais mesmo a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado, foi muito importante as suas falas aqui. Eu acho que eu tenho certeza que nosso público gostou bastante, porque foi muito fluido. Você explicou direitinho toda a trajetória, o funcionamento, tudo certinho. Só tenho que te agradecer. Deixar as palavras finais aí para você. Eu fico imensamente feliz por ter participado desse webinar hoje. Eu tenho certeza que ele contribui para um projeto muito importante que vai realmente ajudar muita gente que está começando na vida de dev e tem interesse em Python, Django também. Eu agradeço mais uma vez muito pelo convite. Hoje a gente pode aprender um pouco mais sobre Django em si, os conceitos básicos dele, que são os iniciais, e também um pouco mais os avançados. E tudo isso para que o futuro desenvolvedor consiga construir a carreira dele, consiga ter um norte para realmente construir a carreira dele com a tecnologia que ele deseja utilizar, que é, nesse caso, o Django. Então, realmente, eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz pelo convite do professor. E é isso, sucesso para os futuros devs que vão utilizar Django. Espero que tenha ficado bastante claro, bastante claro hoje sobre os conceitos básicos e iniciais do Django em si. Agradeço demais você e você que nos assistiu aí, muito obrigado também. E fiquem atentos aí aos novos webinars no nosso curso e no nosso canal. Abraço, até mais, tchau, tchau.